Graça e paz, amados irmãos, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É, a gente pode falar que isso é uma coisa diferente já, porque graças a Deus nós voltamos aos nossos cultos presenciais, mas nós tiramos esse tempo para termos essa nossa liturgia em casa, ou você aí onde você estiver viajando, para a gente estar junto em adoração ao Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, onde quer que você esteja, no Salmo de número 34, Salmo de Davi, e ele diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos cantar, nós vamos ser edificados na palavra do Senhor e eu convido você a fechar os seus olhos e orarmos juntos nesse momento. Pai bendito, recebe a nossa adoração. Nós juntos queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos louvar o teu caráter e quem tu és. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ela é fruto de um coração que foi regenerado, tocado e transformado por ti mesmo. E ele é teu, Senhor. Fazemos isso e pedimos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117. Louvemos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus, Jardim Guanabara, graça e paz. Chegamos agora no momento do culto, momento de contrição. Vamos entender o que é esse momento, né? O momento de contrição é aquele momento em que nós falamos com o nosso Deus, conversamos com Ele, colocando para o Senhor aquilo que temos feito e tem entristecido o coração de Deus. É um momento em que nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, que é o único que pode perdoar pecados. Então, eu quero deixar para os amados uma leitura, uma passagem bíblica bastante conhecida, que fala sobre o coração contrito, que é o Salmo de número 51, versículo 17.
Então, abram a Bíblia no Salmo 51, eu vou ler o versículo 17 com os queridos. Diz assim a palavra de Deus: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, o Senhor, na sua palavra, ele diz, né, que o sacrifício que o agrada é o espírito quebrantado e o coração contrito, compungido, ou seja, um coração que se coloca, que se derrama na presença do Senhor, confessando os pecados. A gente reconhece, nós reconhecemos que somos pecadores. E graças a Deus que nós temos um justo advogado, o Senhor Jesus, para interceder junto ao Pai e nos dar o perdão dos nossos pecados. Então nós agora iremos orar com o reverendo Vladimir, o anjo da igreja aqui no Jardim Guanabara, para esse momento de contrição. Que Deus abençoe os amados irmãos. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos ao Senhor. Pai bendito, aqui estamos agora, fiados na Tua graça e misericórdia, contemplando o Teu carinho em Cristo Jesus, pois nele Tu nos reconciliaste contigo, trazendo-nos novamente à Tua presença. Estamos aqui, Pai, quebrantados. Rogamos o Teu perdão. Reconhecemos diante de Ti que muitas vezes falamos, agimos, deixamos de proceder segundo o Teu querer. E assim rogamos a Tua bênção sobre nós em Cristo, o Teu perdão. Ó Deus, queremos agir conforme a Tua vontade. Queremos caminhar no Teu querer. Não permita que os nossos passos se afastem nem para a direita, nem para a esquerda, mas, Senhor, que estejamos centrados em Ti. Oramos rogando a Tua misericórdia, que o Espírito Santo derrame sobre o Teu povo agora
o perdão, o bálsamo da unção, o agir teu no coração de cada um de nós, trazendo-nos de volta para casa. Pai querido, também desejamos, nesse momento de contrição, colocar diante do Senhor tantas vidas, situações, circunstâncias que estão na nossa mente, no nosso coração, vidas preciosas aos teus olhos, famílias que sofrem agora. Ó Deus, que a tua boa mão gere vida, alegria e redenção na vida de tantas pessoas. Continuamos a orar pelas famílias da cidade de Petrópolis. Continuamos a orar por aqueles que estão nos hospitais ou em suas casas enfermos. Que o Senhor cuide de todos, pois tua providência não tem limites, não tem fim, e o teu coração paterno deseja abençoar. Pai, cuida deles, Senhor, cuida também de nós, abençoando e firmando os nossos passos em Cristo, a nossa casa, a nossa família, o trabalho das nossas mãos, que tudo te glorifique, Senhor, e seja entregue a Ti como aroma suave, como obras que Te honram e Te glorificam. Assim oramos, em nome daquele que vive, Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Momento de dízimos e ofertas. Momento em que nós trazemos ao Senhor aquilo que Ele já tem nos dado por sua dadivosa mão, por sua mão providente, por seu carinho, por seu amor para conosco. Durante os cultos presenciais, retornamos a receber no próprio templo os dízimos e as ofertas. Mas também ainda continuamos a fazer as transferências conforme as informações que nos tem aqui na tela. Mas uma pergunta que eu faço, e me faço e faço a você também para compartilhar comigo, é o que mudou nesse tempo de pandemia? Porque deixamos de receber os dízimos e ofertas de forma presencial, a boa mão do Senhor continua a nos sustentar. Por causa de você, por causa do seu coração, o seu coração que esteve nesse tempo de pandemia ainda na obra do Senhor. Então, o que nós retornamos a fazer com dízimos e ofertas de forma presencial, como tem acontecido nos cultos presenciais, que você já é convidado a participar dele, nada mais é do que um momento que a gente estava com saudade de fazer. Mas que tanto trazer as ofertas e dízimos de forma presencial, como fazer o depósito, a transferência, o Pix, enfim, da forma como o seu coração indicar, significa dizer que o seu coração continua na obra do Senhor. Que Deus então te abençoe. Faça desse momento um momento de alegria, um momento de desprendimento, um momento de fé. Que Deus então abençoe o seu propósito, que Deus abençoe o seu coração, a sua alegria de poder participar deste momento. Que Deus assim te abençoe. Vamos então orar neste momento. Oremos pelos dízimos e ofertas que foram trazidos até a casa do tesouro. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos porque, Senhor, a Tua igreja tem respondido com seus dízimos e com as suas ofertas. E através dele, Senhor, nós temos tido a capacidade de poder utilizá-la de forma correta, empregando para o bem do próximo, Senhor, ajudando os necessitados, trabalhando em prol de levar o Teu Evangelho e a Tua Palavra a todos aqueles que não te conhecem. Te agradecemos, ó Deus, porque muitas pessoas se desprenderam e tiveram, Senhor, seus corações movidos e tocados e têm contribuído, Senhor, de forma frequente, de forma, Senhor, rotineira, têm sido fiéis, Senhor,
conforme a tua palavra, e tem trazido seus dízimos e suas ofertas até a casa do tesouro. E através deste temos podido transformar em mantimentos, em ajuda àqueles que necessitam, principalmente nesse momento tão difícil. Abençoe, Senhor, todos aqueles que puderam, Senhor, que estão dando de coração, todos aqueles que estão trazendo, Senhor, a tua casa para que a tua obra seja feita. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estarão manuseando esses valores, que tu possa ser com o conselho desta igreja, com cada um pastor, presbítero, Senhor, para que possamos destinar e trabalhar de forma consciente com esse dinheiro que estão sendo arrecadados, Senhor. Muito obrigado. Sejam também com aquelas pessoas que neste momento não estão podendo contribuir, porque é um momento temporário, passageiro. Sabemos que tu, Senhor, pode atuar, transformar, e que em breve essas pessoas também, Senhor, possam estar ajudando e atuando, Senhor, também em prol da tua palavra, em prol do teu evangelho, em prol do auxílio ao próximo. Nós somos te gratos por tudo isso, nós te agradecemos, nós oramos e te pedimos tudo isso no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos abençoe. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora posso viver com prazer a emoção incontida de ter suas mãos em minha vida, de ter a vida cativa, de viver em plena alegria, desfrutar da companhia do meu irmão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Quero viver de novo a desilusão de me ver submetido à escravidão. Acima do meu pecar tenho a esperança em Cristo, por saber que nele eu existo. Então tenho a liberdade, prefiro escolher a verdade, a dar uma chance pra carne em sofreguidão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesse momento agora do culto do Senhor, que estaremos ouvindo a palavra do Senhor em nossos corações. Para isso nós vamos estar orando agora, pedindo a iluminação do Espírito Santo para podermos receber a sua palavra e compreendermos nas nossas mentes e nossos corações. Quero convidar a igreja nesse momento a estarmos orando, todos aqueles que estão conectados através dessa plataforma, YouTube, para que possamos assim juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos ouvir essa ministração através do nosso querido, amado pastor, reverendo André, e vamos pedir então agora a iluminação do Espírito Santo. Se você puder, feche seus olhos, com a sua cabeça, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ouvir a sua palavra, Senhor, como parte integrante desse culto bendito. Te agradecemos, Senhor, porque
Já ouvimos o Senhor falar em todas as partes até aqui, e agora, Senhor, de uma forma tão especial, tão qual as demais, nós estaremos ouvindo, Senhor, o Senhor falar através da sua palavra, e nós pedimos, Senhor, nesse momento, a iluminação do seu Santo Espírito para a compreensão da tua mensagem e para que a gente possa aplicar em nossas vidas, Senhor, aquilo que vamos ouvir hoje através dos lábios do teu servo, reverendo André. Ó Deus, que da mesma forma que o Senhor usou na preparação da mensagem, o Senhor esteja usando a todos nós agora, a tua igreja e aqueles que estão conosco agora conectados, para entendermos, Senhor, a tua vontade em nossos corações e assim possamos praticar a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos ensina, em Isaías 55, no verso 11, que a palavra que sai da boca do Senhor não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera, Senhor, naquilo pelo qual o Senhor a designou, Pai. Muito obrigado, Senhor. Da mesma forma que o salmista se refere à tua palavra, falando da grandeza da tua lei, da tua palavra, ele vai dizer lá, Senhor, no capítulo 119, verso 11, ele vai dizer: guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Ó Pai, nesse momento, Senhor, eu te peço que essa tua palavra, Senhor, esteja alcançando uma terra santa, Senhor, regada pelo teu Espírito Santo, que ela venha produzir a 30, a 60, a 100 por um, nos nossos corações e daqueles que a estarão ouvindo, Senhor. Que haja, Senhor, acima de tudo, Senhor, crescimento espiritual, que haja edificação, progresso do Evangelho, Senhor, e que nós possamos cada vez mais nos parecermos como imitadores de Cristo Jesus, colocando em prática essa tua mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. A tua igreja ansia ouvir a tua palavra, a tua voz, e assim, Senhor, praticar o que tu queres para nossas vidas. Muito obrigado por esse bendito momento. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, que é a tua palavra viva. Amém. Amada igreja, desejo a todos os irmãos e benditas famílias uma semana muito abençoada, de oportunidades, para que nós possamos cada vez mais estarmos lendo e meditando na palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor, para que nós possamos estar sempre, sermos sábios e também que a gente possa estar praticando essa palavra, para que a gente possa cada vez mais estarmos seguros e imitarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus a todos abençoe, uma semana abençoada a todos os irmãos e todos aqueles que estão conosco nesse momento. Ouçamos o Senhor nos falar, em nome de Jesus. Amém. Olá, amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis que aqui estamos reunidos, trazidos pelo Espírito Santo, para adorarmos e bendizermos o seu nome em culto do Senhor, porque Ele nos convida a adorá-lo. E é isso que faremos agora, através da leitura da sua palavra. Por isso, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, onde leremos do versículo de número 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 43 a 51. Diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do Homem. Assim nos fala a palavra do Senhor nessa noite. Noite abençoada, noite de culto, noite onde Ele nos convida a virmos adorá-lo, bendizê-lo e reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas e do Espírito Santo que age em nossos corações, para que possamos entender a sua palavra, vai nos guiar para podermos meditar nessa passagem. E eu gostaria de resumi-la num título: Vem e vê. Amados irmãos, somos convidados a cada momento a seguir a Jesus. Somos convidados na nossa vida a não só seguir Jesus, mas também a convidar outras pessoas para conhecê-lo. A palavra nos deu essa oportunidade. Jesus deu essa ordenança para que nós possamos levar o seu evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, a todas as terras, até os confins da terra, para que todos possam confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E é isso que esse texto nos fala, nos mostra a necessidade de convidarmos, a necessidade de estarmos prontos para falar e testemunhar de Cristo Jesus. E esse texto nos traz um desafio, nos traz através de 3 personagens: Filipe, Natanael e o próprio Cristo Jesus. Nos mostra uma grande lição de como eu e você devemos nos preparar para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, para podermos convidá-los. Vem e vê. E é por isso que nós podemos, nesse primeiro momento, entender um pouco do texto. O texto, que começa no versículo 43, ele faz parte de uma outra perícope, que começa no versículo de número 35, do mesmo capítulo de João, do primeiro capítulo, onde Jesus está tendo contato com os seus primeiros discípulos. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, e eis que no dia seguinte ao ser batizado, ele passando, João declara: Eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos discípulos de João resolvem segui-lo. Um deles, o texto identifica como André, que primeiramente vai ao seu irmão Pedro, Simão Pedro, para poder falar de Cristo e levá-lo até o Messias. E aí Jesus convida Pedro para se juntar àquele grupo. No dia seguinte, o texto começa a nos falar, no versículo de número 43, Jesus encontra com Filipe e a quem diz: segue-me. E aí o versículo de número 44 diz que Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E aí no versículo de número 45, Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Amados irmãos, eis que aqui nós percebemos que Filipe já conhecia Natanael. E com certeza os dois estavam procurando o Messias. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus e que esperavam na promessa de Deus do seu Messias, daquele que viria para salvar Israel, para redimir Israel. E eis que Filipe, tendo a certeza que Jesus é esse, procura seu amigo Natanael e declara para ele que ele achou aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. E aqui já nos traz uma primeira percepção e uma primeira reflexão dessa palavra. Precisamos perceber que a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. De primeira palavra que está escrita em Gênesis até a última palavra que está escrita em Apocalipse, a Bíblia aponta para o Messias. Aponta para Cristo Jesus, aquele que se fez carne na plenitude dos tempos, para que pudesse sobre si levar os nossos pecados, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa a certeza que Filipe aqui traz ao refletir tudo aquilo que ele conhecia da palavra e daquilo que ele tinha visto em 2 dias em Cristo Jesus. A palavra diz que os discípulos João procuraram no dia, e no dia seguinte, Jesus convida Filipe a segui-lo. Em 2 dias, Filipe consegue perceber da forma de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, indicado por João Batista, que aquele era o Cordeiro de Deus, percebe que aquele era quem ele esperava.
Precisamos perceber que a Bíblia nos aponta a cada momento, em todos os seus atos, em todos os seus escritos, aponta para Cristo Jesus. Eu queria trazer um texto de J.C. Ryle, que fala sobre justamente esse entendimento. Ele diz assim: a pessoa de Cristo é a essência do Antigo Testamento. A ele apontam as promessas dos dias de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A ele também aponta cada sacrifício do culto cerimonial entregue no Monte Sinai, cada sacerdote, cada parte do tabernáculo, cada juiz e cada libertador de Israel eram figuras da pessoa de Cristo. Ele era o profeta semelhante a Moisés, o qual Deus prometera enviar. Era o rei da casa de Davi, que veio para ser senhor de Davi, bem como seu filho. Era o filho da Virgem e o Cordeiro, preditos por Isaías, o ramo da justiça, mencionado por Jeremias, o verdadeiro pastor, antevisto por Ezequiel, o mensageiro da aliança, prometido por Malaquias, e o Messias que, de acordo com Daniel, haveria de ser morto, embora não em favor de si mesmo. Quanto mais lemos o Antigo Testamento, tanto mais claro se torna o testemunho que ali encontramos acerca de Cristo. A iluminação da qual gozavam os inspirados escritores do passado não é mais do que uma fraca luz se comparada à luz do Evangelho. Mas a pessoa de que de longe irmãos. Mas a pessoa que de longe aguardavam e na qual fixavam os olhos era apenas uma. O Espírito que neles estava testificava de Cristo. Diz assim esse autor que eu quis trazer porque ele nos mostra verdadeiramente a forma que nós precisamos interpretar a palavra de Deus. Desde o início dela, em todos os seus atos, elas apontam para Cristo Jesus. Theodor Bessa, sucessor de Calvino em Genebra, ele chega a dizer que podemos dividir a Bíblia em duas partes, na lei e no Evangelho. Ele considera como lei a lei natural que um dia foi colocada no coração do homem, dentro do Jardim do Éden, para que pudesse conhecer a vontade do Senhor, e que foi reafirmada por Moisés através dos 10 mandamentos, porque o homem decaído necessitava que estivesse escrito para que ele pudesse entender que para ele era impossível cumprir toda a lei. Mas, ao mesmo tempo, também temos o Evangelho, a boa nova, que nos mostra Deus conosco, apontando para Cristo Jesus, aquele que viria na plenitude do tempo, para poder verdadeiramente pagar o preço pelos nossos pecados, como sacrifício substitutivo, sacrifício vicário. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, como o texto nos fala e eu já citei. Por isso é que nós precisamos perceber que, da mesma forma que Filipe, naquele momento, conseguia enxergar Cristo Jesus como aquele que estava sendo dito na lei de Moisés, nós hoje precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que Cristo Jesus é a verdadeira palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque isso não nos é dado pelo nosso entendimento, pela nossa razão. Isso nos é dado pela sabedoria, que somente pode vir através do próprio Deus, através do seu Espírito Santo. E ele continua. O texto continua. Achamos de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí Natanael pergunta para ele, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Amados irmãos, esse homem foi criado numa cidade, e morava numa cidade que distava apenas 7 quilômetros de Nazaré. Esse homem conhecia Nazaré, sabia que era uma cidade muito pequena, que muitas vezes foi inclusive omitida de muitos escritos como uma cidade. Não era uma cidade importante. E esse homem, Natanael, da mesma forma que Filipe, demonstra que conhecia a palavra de Deus, esse homem também era um estudioso da palavra, como o texto vai nos mostrar um pouco mais à frente. Esse homem conhecia e sabia de onde viria o Cristo, sabia que ele nasceria na cidade de Davi, em Belém. Então, como agora o Cristo poderia vir de Nazaré, uma cidade tão insignificante? E aí nós percebemos, amados irmãos,
que nós, muitas vezes, analisamos a palavra de Deus pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento. E não percebemos a grandeza do Senhor em todos os seus atos, que são bons, perfeitos e agradáveis. Precisamos entender que a palavra de Deus, para ser interpretada verdadeiramente, nós necessitamos que caiam as escamas nos nossos olhos através do Espírito Santo. Somente através do sacrifício de Cristo Jesus é que nós podemos verdadeiramente interpretar a palavra que Ele nos dá. Porque somente através dele é que nós podemos perceber isso. Se lembra, após a sua crucificação, os 2 discípulos na estrada de Emaús estavam ali lamentando, falando que da morte de Jesus e como aquela esperança que eles tinham ido embora. E Jesus, chegando perto dele, começa a explicar para eles, chamando de pessoas que não têm entendimento, falando para eles como estava escrito em toda a palavra de Deus, a necessidade do Cristo padecer, morrer por todos. E a partir do momento que eles conseguem entender essa palavra, é que eles conseguem enxergar novamente a Cristo Jesus. Eu e você somos dessa forma. Não podemos ter preconceitos concebidos. Não podemos olhar para o próximo, nem para a palavra de Deus, de forma que achemos que o nosso entendimento é o correto. Precisamos nos ajoelhar, precisamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê a iluminação necessária para verdadeiramente podermos interpretar a palavra de Deus. E aí, a essa pergunta, a esse questionamento, a esse quase um deboche que Natanael faz pela figura do Messias que está vindo de Nazaré, ele simplesmente responde: vem e vê. Amados irmãos, por mais que nós possamos querer racionalizar toda a palavra de Deus, nós não conseguimos. Não conseguimos entender com o nosso entendimento a grandeza que é Deus. Aquilo que é maior do que nós não pode caber no nosso pensamento que é limitado. O ilimitado, o infinito, não pode caber dentro do limitado, do finito. O Criador não cabe na criatura, apenas da forma que Ele se revela para nós, da forma que nós podemos entender. E nesse momento, amados irmãos, Filipe toma a melhor decisão. Ele não ficou querendo discutir com Natanael, ele não quis rebater o posicionamento de Natanael, ele simplesmente faz um convite. Vem e vê, para que possa verdadeiramente olhar e ver como ele viu. E é interessante que em 2 dias, Filipe conseguiu enxergar, não pelo seu entendimento, mas pela ação do Espírito Santo, que Jesus Cristo era o Messias prometido. E ele queria que, sabendo que aquilo tinha acontecido no seu coração, no seu entendimento, ao ver Cristo, ao andar por 2 dias com Cristo, ele sabia que Natanael, pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que ele estudava, por tudo aquilo que ele ansiava no seu coração, ele também iria reconhecer a Cristo Jesus se simplesmente o visse. Por isso o convite: vem e vê. Muitas vezes nós tentamos convencer o próximo sobre o amor de Cristo, sobre a soberania de Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes entramos em debates teológicos, queremos mostrar a Bíblia, até chegar a vir de fato em algumas discussões por causa da religião, por causa daquilo que está escrito na Bíblia. E Jesus nos convida a vivermos Ele, a estarmos nele, a verdadeiramente conhecê-lo, através da sua palavra. Naquele momento, fisicamente, vendo os seus atos. Hoje, olhando para a sua palavra e mostrando para todos aqueles que ainda não conhecem quem é Cristo Jesus. Precisamos ter a sabedoria necessária, que só vem através do Espírito Santo, para verdadeiramente estarmos fazendo que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. As pessoas vão conhecer Cristo Jesus através dele mesmo, através da sua palavra. E naquele momento, então, Filipe convida a Natanael a ir até onde Jesus está vindo. E o versículo de número 47 nos fala: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Amados irmãos, um verdadeiro israelita seria a maior honra possível a ser dada a um judeu. Precisamos lembrar que vários povos descenderam de Abraão.
É o caso, por exemplo, dos ismaelitas, que vieram de Ismael, primeiro filho de Abraão. Mas os verdadeiros israelitas são aqueles que são descendentes de Abraão não só na carne, mas também no espírito. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, de quando Jesus falava de todos os fariseus, você vai ver que ele nunca chamaria um fariseu de um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Mas de Natanael, ele faz essa exclamação em público, com certeza cercado de uma multidão. E ele fala desse homem, que ele é um verdadeiro israelita. E é interessante nós pensarmos que Jacó, quando Jacó, antes de Deus transformar o seu nome, o Jacó significava usurpador, aquele que tirava algo de alguém através de formas ilícitas, através de truques. Ou seja, Jacó foi um homem que foi transformado por Deus. Precisamos lembrar que quando ele está com Deus e pede para ser abençoado, Deus toca na sua coxa, para que ele possa deixar Deus ir e transforma o seu nome para Israel, aquele que o contentou com o próprio Deus. Ou seja, ele, naquele momento, estava sendo transformado, tocado, deixando para trás tudo aquilo que ele havia feito de errado e assumindo o seu papel como filho de Isaac, para poder chamar Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Nós percebemos que Israel, quando Jesus chama Natanael de um verdadeiro israelita, ele está falando que aquele homem, ele conhecia a palavra de Deus, que aquele homem, ele verdadeiramente entendia o significado do que esperar de um Messias. E aí, Natanael, vendo que uma declaração dessa não poderia ser dada por um homem que simplesmente acabou de conhecê-lo, pergunta para Jesus: de onde me conhece? E ele diz, Jesus responde a ele, que antes de Filipe trazê-lo, até naquele momento, eles já tinham visto debaixo de uma figueira. E naquele momento, aquele homem se desmonta e confessa com seus lábios, dizendo: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E nós percebemos que uma frase tão simples: olha, antes que ele te trouxesse, eu te vi numa figueira, eu te vi debaixo da figueira. Parece uma frase tão simples. E nós precisamos entender qual o significado dessa frase. A figueira, para o israelita, para o judeu, ela significava a paz. Ou seja, a pessoa que tinha uma figueira plantada, que podia usufruir da sua sombra, era uma pessoa que estava em paz. E era, conforme a tradição judaica, era o melhor lugar para se fazer a meditação na palavra de Deus. Com certeza, quando Jesus o viu debaixo da figueira, conhecendo já o seu coração, viu que ele estava ali meditando na palavra e talvez pedindo até a presença do Messias, orando, ansiando por esse momento de realmente chegar e conhecer, estar na presença do Messias. E eis que talvez que naquele momento que ele estivesse na figueira, Natanael não percebeu. Mas Jesus, que percebe os nossos corações, sabia a intenção e o coração daquele homem. Porque precisamos lembrar que Jesus, apesar de naquele momento estar como 100% homem, ele também era 100% Deus. Ou seja, Natanael foi criado por ele. Antes da fundação do mundo, ele já o conhecia e sabia que aquele coração era daquela forma. E talvez Natanael, naquele momento, orando, pedindo, meditando na palavra, deve ter sentido muita paz interior, porque ele estava na presença do próprio Deus. E com certeza, ao juntar aquilo que aconteceu com ele no momento da figueira, ao que estava acontecendo naquele momento, ele então declarou a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Percebemos claramente que aquele homem que, conforme Filipe convidou, agora não pensava mais que não poderia vir o Messias de Nazaré. Ele tinha a certeza que aquele homem que estava à sua frente, Jesus Cristo, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro Messias, aquele que todo Israel deveria reconhecer, mas que o rejeitou. Mas aquele homem, como verdadeiro israelita, onde não havia dolo,
com certeza pôde reconhecê-lo, da mesma forma que Filipe e os demais discípulos. E é maravilhoso pensarmos dessa forma, porque nós mesmos, para podermos declarar a palavra do Senhor, precisamos pensar em que momento nós estamos na nossa vida. Estamos certos da presença de Deus, como Filipe? Estamos certos, estamos tentando usar a razão para interpretar a palavra de Deus e desdenhando de outras pessoas, como Natanael fez no início? Ou realmente podemos declarar com nossos lábios: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel? Como está o seu coração? Seu coração está na presença de Deus? O seu coração está realmente meditando na palavra? Você está realmente num processo de santificação? Lembrando que nós passamos pela conversão e depois precisamos caminhar, conhecendo cada vez, nos aprofundando, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, para podermos ser instrumentos nas suas mãos através do Espírito Santo. Como está a sua vida hoje? Você tem realmente dedicado, sabendo que tudo que você tem, tudo que você é para a honra e glória de Deus? Você se reconhece como instrumento para poder levar a palavra de Deus, para chegar às pessoas, como Filipe fez, e falar: vem e vê? Como você está hoje na presença do Senhor? Faça essa análise, meu irmão, minha irmã, para que você possa perceber a necessidade de verdadeiramente nos dedicarmos para sermos sal e luz desse mundo, para podermos fazer a diferença, para podermos pregar o Evangelho e levar o ID a todas as criaturas, a todos os povos, até os confins da terra, para que possamos verdadeiramente fazer que todos aqueles que o Senhor já separou como seu rebanho reconheçam a Ele como Senhor e Salvador. Essa é a missão que os anjos pediram, mas o Senhor confiou a nós. Precisamos cumpri-la, precisamos cumprir o ID a cada momento, pensando nisso, tendo a singela mensagem no nosso coração: vem ver. Coloque uma Bíblia na mão de uma pessoa, fale a palavra de Deus para ela, mostre a simplicidade, não a questão que extrapola qualquer conhecimento necessário. Falar da palavra de Deus, ela exige sim conhecer a palavra de Deus, mas conhecemos a palavra de Deus através do Espírito Santo. Pode ser que você não tenha tido a oportunidade de fazer 5 anos de teologia, como é o caso do meu caso e de demais pastores que estudaram em seminários, mas isso não te impede de estar falando e pregando a palavra de Deus. Um abraço, um sorriso, uma oração, levar um socorro, como a nossa igreja tem feito para levar até Petrópolis. Tudo isso demonstra o amor de Cristo, reflete e nos faz lembrar da carta de Tiago, que ele fala que a nossa fé não pode ser vazia. Não fazemos obras para a nossa salvação, mas o nosso amor a Cristo nos constrange a ajudar ao próximo, porque precisamos lembrar dos 2 maiores mandamentos, como Cristo Jesus coloca. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu querer. Mas o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E é isso que precisamos demonstrar, para que as pessoas queiram conhecer a palavra do Senhor, que olhem para você e confiem em você. Natanael sabia quem era Filipe. Quando Filipe convidou ele, vem e vê, ele o seguiu, porque ele sabia do conhecimento daquele homem, da palavra. Com certeza, muitas vezes já tinham debatido, muitas vezes já tinham orado junto, pedindo que pudessem conhecer o Messias. E quando João Batista demonstrou para Filipe, da mesma forma que para André, mostrando quem era o Cordeiro de Deus, estes não perderam a oportunidade. Precisamos lembrar, por exemplo, que nós estamos ainda no 1º capítulo de João. Somente o primeiro milagre de Jesus vai acontecer no 2º capítulo, que é a boda de Caná. Ou seja, aqueles homens viram outros sentimentos, eles perceberam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Natanael, ao perceber que aquele homem conhecia o seu coração, conhecia a sua vida, estava realmente presente nele, sentiu que ele era o verdadeiro Deus. Mesmo que não conhecesse na sua amplitude. Porque como nós vemos no próximo versículo, depois que Natanael declara com seus lábios que ele era um filho de Deus,
que era o rei de Israel, aí Jesus vai falar. Ao que Jesus lhe respondeu, versículo de número 50. Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que esta verá. Natanael só é citado no Evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não citam Natanael. Porém, no Evangelho de João não é citado Bartolomeu. E Bartolomeu é o companheiro de Filipe, dentro do colegiado apostólico. Quando eles são separados para ir, Filipe vai juntamente com Bartolomeu. Então, muitos dos estudiosos dizem que, na realidade, Natanael é Bartolomeu. Ou seja, na realidade, esse homem fez parte do círculo apostólico e seguiu a Cristo Jesus. E, com certeza, da forma que ele falou, né, que você está só querendo porque eu falei da figueira, pois você verá coisas muito maiores. E ele continuou falando e acrescentou, em verdade, verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é uma referência clara a Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 10, quando Jacó sai da sua família, está indo para a casa de seu tio, e ele deita no local, coloca uma pedra e tem um sonho. Ele sonha que naquele local os anjos estão subindo e descendo por uma escada. E ali ele acorda e reconhece que aquele lugar é a casa de Deus. Betel, que é o significado justamente da casa de Deus. E aqui Jesus faz referência a esse sonho de Jacó, fazendo o link justamente no momento que Jacó vê isso, ele ainda não é Israel, ele é Jacó. Mas ele fala que agora, naquele momento, que Natanael, ao começar a segui-lo e reconhecê-lo como um Cristo de Deus, ele vai ver muitas coisas maiores acontecendo e também verá que o céu está aberto sobre o Filho do Homem, mostrando claramente que Jesus Cristo é a nossa ligação entre o céu e a terra. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que levou sobre si os nossos pecados, para que tudo aquilo que nós pudéssemos agora estar fazendo seja feito na presença de Deus, para que nós pudéssemos novamente estar na presença do Eterno, para nos garantir a vida eterna. E é essa a certeza que Jesus está trazendo para eles nesse texto. E aí vemos claramente três personagens tão importantes. Vemos Filipe, vemos Natanael e vemos Cristo Jesus. Antes que nós possamos ver a Cristo como Natanael foi ver, precisamos ter uma certeza. Ele já nos viu. Antes da fundação do mundo, ele já nos conhecia. Antes que nós tivéssemos forma, como o salmista nos traz no Salmo de número 139. Antes que nós tivéssemos forma no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, porque Ele soprou a alma vivente no pó para que nós pudéssemos ser formados. A certeza é que o Senhor nos conhece e que a nossa vida na presença dEle precisa estar a cada dia no nosso coração e no nosso entendimento. Natanael se espantou quando Cristo falou que o conhecia tão bem, que somente uma pessoa que o conhecesse tão bem poderia afirmar que ele era um israelita sem dolo. Mas nós também precisamos entender que, independente da forma que nós nos vemos, o Senhor nos vê através da lente de Cristo Jesus. Deus não olha para os nossos pecados. Deus olha pelo sacrifício do seu Filho, Cristo Jesus. E pelo seu sangue derramado, somos feitos filhos em adoção, somos filhos adotivos, somos irmãos e co-herdeiros das promessas de Cristo Jesus. Essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. A cada momento precisamos olhar para essa palavra que o Senhor nos deu, para cada coisa que acontece na nossa vida, porque sabemos que as portas que o Senhor abre, essa ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Ele nos guia conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos a cada momento pensar nisso, olhar a palavra de Deus e nos alegrarmos pela certeza da salvação, pela certeza que o Espírito Santo coloca em nosso coração que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. E a certeza que ao confessarmos isso com os nossos lábios, temos acesso à vida eterna.
porque sabemos que o Senhor se sacrificou por nós naquela cruz, naquele momento onde ele da plenitude dos tempos, onde ele se fez carne para se sacrificar por nós. Não eram os seus pecados que ali estavam, eram os meus pecados e os seus pecados. Sabemos que ele morreu por nós, porque ele não tinha pecado. Somente ele poderia fazer isso. E precisamos reconhecer e nos alegrar, e olhar para a palavra de Deus e reconhecer a Cristo Jesus. Para nos alegrarmos e termos a certeza no nosso coração que precisamos convidar pessoas para conhecê-lo, não pelo nosso entendimento, mas pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Como foi feito, como Filipe fez com Natanael. Precisamos também olhar para o nosso coração e não deixar que a arrogância tome lugar, porque isso nos afasta de Deus. Transforma o nosso coração novamente num coração duro para receber a palavra, porque se estivermos soberbos, não estaremos humildes, quedados aos pés do Senhor. Precisamos olhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus com misericórdia. Olhar para eles e levá-los até a conhecer. Fazer como Filipe fez, porque por mais que Natanael conhecesse a palavra, ele não conhecia o verdadeiro Deus. E ao estar na presença de Cristo Jesus, ele o conheceu. Que nós possamos, da mesma forma, estar levando a palavra de Deus para essas pessoas. Que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz para esse mundo. Que nós possamos convidar as pessoas. Vem e vê. Vejam com seus próprios olhos. Com olhos que são libertos das escamas do pecado. Para poderem enxergar a verdade que há na palavra de Deus. Que nós possamos, dessa forma, eu e você, como Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, estar levando a palavra de Deus até os confins da terra. Que Deus te abençoe e te guarde e que te prepare para que você possa ser como Filipe, que você possa reconhecer a Cristo Jesus como Natanael e que você tenha certeza que Cristo Jesus te conhece. Antes que você o visse, ele te viu, te conheceu e te amou. Te amou de tal forma que deu a vida por você. Deus te abençoe grandemente nesse momento. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecer sua soberania e majestade, reconhecer a sua glória e o teu poder, reconhecer que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reconhecer, ó Pai, a presença do teu Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que nos convence, Senhor, da necessidade do mediador, que é Cristo Jesus. E é por isso, Senhor, que reconhecemos a soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, confessando ao Pai isso com os nossos lábios, para podermos verdadeiramente estar na Tua presença novamente. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que nada disso é pelos nossos méritos, é graça imerecida. Sabemos que só Tu, Senhor, pode nos dar a certeza da salvação, porque só Tu, Pai, tem a salvação através do Teu Filho Jesus. E é por isso, Senhor, que nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nesse momento aplicá-la à nossa vida. Que possamos, Senhor, verdadeiramente viver na certeza da salvação, viver na Tua presença alegremente, reconhecendo a Tua soberania e majestade. Que possamos verdadeiramente, Pai, viver pela Tua palavra. Que possamos, Senhor, levá-la àqueles que ainda não conhecem, que estão na escuridão, que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz para esse mundo, levando a esperança, Pai, para o aflito. Pai amado, nós te rogamos que o Senhor nos use como instrumento, que não haja arrogância no nosso coração, que não haja, Senhor, a falsa certeza que nós podemos ser independentes, mas que nós possamos verdadeiramente estar quedados aos Teus pés, sabendo, Senhor, que só Tu pode nos guiar, só Tu pode nos levantar e só Tu pode nos manter na Tua presença. Pai amado, nós te agradecemos pela certeza que Cristo Jesus está conosco a cada segundo, como Ele mesmo prometeu, até aquele dia venturoso, Senhor, que Ele voltará para nos levar para vivermos eternamente na Tua presença. Por isso, Pai Celeste, nós Te louvamos, agradecemos e pedimos, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente viver conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
Ainda que você esteja passando por um momento de grande dificuldade, você pode e deve se alegrar. Então levante do seu sofá, bata a palma e cante com a gente. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor nos tocar. Recebei a bênção e que a graça de nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto, a unção do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus aqui agora e para todo sempre. Amém. Que Deus dê a você uma maravilhosa semana. Que o Senhor a todos abençoe.